Namastê, boa noite, bem-vindos ao nosso satsang, nosso encontro. Como vocês sabem, nosso encontro tem duração de aproximadamente 1 hora e ele foi concebido para facilitar o acesso a informações, a ensinamentos e a orientações que venham da Oneness University, universidade esta localizada no sudeste da Índia, e que por meio dela temos acesso à energia Diksha, que se manifestou lá pela primeira vez. Então, muitos de nós que se consideram, podem se chamar de buscadores espirituais, um belo dia foram parar lá na Oneness University, e isso já faz algum tempo, e tivemos nosso primeiro contato mais intensivo com a energia Diksha. De lá para cá, esse número de pessoas aumentou significativamente. Desde 2010, doadores de Diksha são iniciados aqui no Brasil e nos seus próprios países, pelos trainers, e são oferecidas as sessões de Diksha. Isso para quem nunca ouviu falar. Sempre tem alguém que nunca ouviu falar. Então a Diksha é uma energia que se manifesta dessa forma, e desde 89, quando ela surgiu numa escolinha de crianças, que depois se tornaram monges, que hoje muitos deles se tornaram e são ainda professores espirituais, que nós chamamos de dasas, de guias. Então, regularmente, a gente procura ir até lá para se submeter aos maravilhosos processos que lá são oferecidos, com o intuito de encontrar o nosso despertar, de encontrar o nosso crescimento espiritual. O despertar é uma jornada sem fim, uma jornada que não tem um começo e um fim exatamente, mas que tem um start, tem sim um momento em que ela ocorre como uma graça, especialmente aqueles que vão até lá. Não só dessa forma, mas o Oneness University é o espaço hoje conhecido que mais tem gente desperta juntas, ou que reúne o maior número de pessoas que se encontram despertas, mesmo que não seja lá fisicamente. Então, os cursos e os processos que são oferecidos lá ocorrem mensalmente. Hoje existe um processo muito lindo que se chama Shambhala. Você pode chegar lá a hora que você quiser, pode ficar lá o tempo que você quiser, você nem precisa mesmo ser doador de Diksha para se beneficiar das coisas que são oferecidas lá. E existem alguns outros processos muito especiais. Um deles chama-se Jornada para a Suprema Luz, que está iniciando agora, um deles, o Jornada número 1, está iniciando agora em novembro. Eu já participei desse curso ano passado, outros também participaram. E em dezembro vai ocorrer o Jornada número 2, para quem já fez o 1, que é o meu caso. Então, eu também vou estar voltando para a Índia no final desse mês, final de novembro, para ficar lá pelo período de 21 dias, aproximadamente, um pouco mais, e buscar lá as coisas que são alimento para o meu coração, para a minha consciência, para o meu crescimento, e que depois eu busco compartilhar aqui também nesses encontros e nos processos que eu ofereço, nas reuniões de Diksha e também nos meus atendimentos pessoais individuais. Então tudo isso é uma forma que a gente tem hoje disponível de crescimento pessoal. O Oneness University realiza intensamente atividades lá na Índia e nós intensamente disponibilizamos tudo o que a gente pode aqui. Esse encontro, então, que a gente realiza aqui é uma atividade extra
não é uma coisa que todo mundo faz, né? Eu faço porque eu tenho prazer em fazê-lo, e é uma forma de contribuir para que muitas coisas que eu tive facilidade de acesso possam ser também acessadas por vocês, né? Doadores de Diksha que nem sempre encontram os meios de chegar até lá. Então a gente traz não só por meio de processos físicos, como também por meio desses encontros virtuais. Isso foi uma sugestão que eu recebi lá mesmo para fazer, né? Então é isso. Namastê, bem-vindos. A forma de participar desses encontros é por meio de perguntas e respostas, para quem ainda não sabe, né? Eu sempre priorizo as perguntas que me são feitas inicialmente por e-mail. Eu já tenho 2 pessoas que me enviaram perguntas, que eu vou começar comentando por elas, e depois eu vou lendo aqui as postagens que vão sendo colocadas e vou comentando na sequência o que vai sendo possível para me responder. Tá bom? Bem-vindos. Vamos lá. Eu tenho uma mensagem um pouco longa, né? Mas eu vou ler ela inteira, que é uma pergunta que vem da Jennifer. Jennifer de Mambro. Já me enviou ontem, então vai ser a primeira que eu vou estar respondendo aqui, né? Já que ela abriu. Olá, Setu. Descobri ontem que a pessoa com quem eu estava namorando por muitos anos está num novo relacionamento. A princípio fiquei bem constrangida quando vi a foto corresponde a esta novidade. E depois eu fui ficando bem brava. Como aprendi com você, a raiva é o nível acima da tristeza. Resolvi então soltar os cachorros na minha privacidade, para ver se conseguia entrar em contato com o que de fato está triste em mim. Deixei minha mente gritar, xingar, apontar dedos, reclamar, sem censura, até determinado momento que percebi uma outra voz julgando esta primeira de barraqueira, até dando risada dela, uma espécie de humilhação. Continuei observando todo esse movimento e então comecei a perceber mais espaço, como se a gritaria da mente estivesse abafando a minha essência. Ou seja, depois estava conseguindo ouvir, ver melhor, e a sensação nesse espaço é suave, delicada e calma. Só a partir desse momento eu pude ver-me criança, nitidamente com 6 anos, com um bico de emburrada e triste, pedindo ajuda e dizendo: não ria de mim, está doendo tudo isso em mim. Por enxergar a necessidade de dar colo para essa menina, ela precisa de muito amor. Quantas vezes, principalmente adultos, não levaram a sério os seus sentimentos, porque eles eram bobeira de criança? Setu, como cuidar das feridas de infância? Essa é a pergunta. Como enviar amor para estas partes? Ou, na verdade, quem é que tem condições de fazê-lo? É só o divino? Entregando a ele este sentimento, memória, para que ele envolva de amor e processe a cura? É um belo processo esse, né, Jennifer? Um belo processo, porque tem muitas coisas que a gente pode estar comentando a respeito do que está acontecendo, né? Nos nossos relacionamentos, em todos eles, vai chegando um ponto em que o relacionamento vai se tornando mais amadurecido e vão ficando mais nítidos os aspectos que em nós não foram ainda confrontados e que estão sendo instigados por esta relação com a outra pessoa, que vai inevitavelmente fazer com que antigas dores ou antigos sentimentos voltem a serem expressos e sentidos. Então, nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, mesmo que não sejam necessariamente relacionamentos amorosos, é assim que acontece, né? A gente vai sendo colocado diante, através do outro, daquilo que ainda permanece como uma dor muito antiga dentro da gente, né? Não é exatamente uma memória, mas ela é residente na memória, não apenas na memória da mente, mas também na memória emocional.
e às vezes até na memória física, do próprio corpo, que registra isso também e retém isso, né? Retém sensações e as expressa. Quando você, e você o fez muito bem, né? Expressa o que você está sentindo, deixa, né? Xinga, aponta o dedo, julga, grita, por que não, soca, né? Faz o que você precisa fazer dentro da sua privacidade, né? Você encontra um caminho de liberação de energia que é muito saudável, é uma cura mesmo que acontece. Porque normalmente nós não nos damos o espaço para que isso seja sentido, muito menos expresso. Por que é importante isso? Porque isso já responde a sua pergunta também, né? Tudo aquilo que uma criança passa, que seja com 6 anos, que seja como foi seu caso, emburrada por algum motivo, né? E se sentiu por algum motivo também não vista, né? Uma criança de 6 anos que está emburrada e está sentindo dor ou está sentindo uma humilhação e não se sente acolhida pelo adulto, né? Se sente humilhada pelo adulto que não está junto, né? Essa criança ela fica marcada por esse episódio. Então isso que você chama de bobeira de criança é bobeira de criança para o adulto. Para a criança é assunto muito sério, né? Porque os sentimentos que ela vivencia num momento desses formam as assim chamadas cargas, porque eles não puderam ser, muitas vezes, expressos. Então, sentimentos não expressos e sentimentos não experienciados, que é uma outra pergunta que eu vou comentar daqui a pouco, né? Não vivenciados, não sentidos, não experimentados, eles se mantêm no nosso sistema como cargas. E essas cargas também criam e sustentam as nossas personalidades. Uma coisa está ligada à outra. Muito daquilo que você é no seu comportamento, Jennifer, vem daí. Não só do seu, né? Estou usando você aqui de exemplo, mas tudo o que você vivenciou quando você tinha 6 anos e que não pôde ser expresso, não pôde ser sentido, não pôde ser vivenciado, não pôde ser experienciado, cria quem você, em última instância, é hoje. Porque nós formamos personalidades a partir de experiências não vivenciadas por inteiro, não vivenciadas completamente, não experienciadas por inteiro e não confrontadas. O que você fez foi confrontar essa dor. Você foi muito inteligente, né? Muito lúcida em fazê-lo, né? Ao invés de sair apontando o dedo fisicamente na busca do culpado, né? Pelo que você está sentindo, obviamente é o outro que te deixou, né? A outra que deixou, o outro que te deixou, enfim, alguém que não está mais com você, e de repente você na sua solidão, no seu momento de individualidade, né? De estar consigo mesma, expressa, vai ao encontro disso. Isso foi a melhor coisa que você fez mesmo, né? E é claro que quando isso é vivenciado dessa forma, sendo expresso, assim que sai a primeira camada, que é a camada das emoções mais superficiais, inclusive a raiva, o que vem depois é o que está lá no fundo, né? Possivelmente um sentimento muito forte de abandono e de solidão, que se repete depois, como adulta, numa relação quando alguém com quem você está se relacionando há algum tempo te deixa, né? O sentimento ele volta. Hoje você é adulta, mas o sentimento ele foi vivido, foi vivenciado pela primeira vez quando você era criança, então ele está vivo. É muito importante a gente saber disso, que tudo aquilo que a gente viveu, como você chamou, entre aspas, né, bobeira de criança, para a criança é extremamente marcante e vai determinar boa parte das escolhas que ela vai fazer na vida, assim como os relacionamentos pelos quais ela vai se interessar. A gente acaba atraindo na vida pessoas que vão fazer com que a gente reviva novamente as experiências que não puderam ser completadas quando a gente era criança. Respondendo à sua pergunta, é dessa forma que as curas ocorrem. Não é necessário que você faça algo mais.
né? A criança ela é curada no momento em que o adulto permite que a criança se expresse, como você já fez. Né? Não é preciso você dar amor, né? Não é preciso você fazer outras coisas mais. O dar amor significa simplesmente acolher dentro de você mesma as coisas que você viveu. Né? E aí, para se aprofundar mais isso, só mesmo fazendo um outro tipo de trabalho. Né? Mas, de forma geral, é isso. A gente cura a criança reconhecendo na criança o que ela sentiu e acolhendo o que ela sentiu e não subestimando, né? Ou entrando na humilhação ou julgando, dizendo que é bobeira de criança. Não é bobeira de criança. É muito forte uma criança se sentir não vista, não aceita, humilhada, não reconhecida naquilo que está vivenciando. Isso depois vai se reproduzindo vida fora, na vida de adulto, em inúmeras formas. Sempre que alguém não te der a atenção que você quer, sempre que alguém não ficar com você da forma como você gostaria, você vai novamente voltar a sentir as mesmas coisas. Num processo natural, você também vai se sentir, possivelmente, atraída por pessoas que vão fazer você sentir esse tipo de coisa. Porque é uma atração. Aquilo que está doente, né, no sentido de dor, né, está dolorido, não doente, dentro de você, quer ser curado. E muitas vezes essa cura, para que ela ocorra, você vai ter que reexperienciar, reviver um sentimento tão primal, tão antigo, né, através de uma pessoa que você acha atraente na sua vida de adulta. Né? Isso pode acontecer. Tá bom, Jennifer? Uhum. Ok, vou responder aqui a Maristela, depois eu vou responder mais um e-mail que tem aqui. Oi, Maristela. Boa noite. Gostaria de te consultar sobre a melhor forma de lidar com pessoas que amamos e queremos ao nosso lado, mas que podem se tornar pesadas por questões de ansiedade ou de carência extrema. Então, essa resposta para você, Maristela, é semelhante ao que eu acabei de dar. Né? Uma coisa leva a outra. Né? As pessoas ansiosas e pesadas, ou que seja, que estão perto de você, estão também refletindo um aspecto seu ou não reconhecido, né? Ou negado, e que está precisando encontrar uma liberação. Né? Nós tendemos a atrair as pessoas, como acabei de dizer, que trazem os nossos conteúdos. Né? Quando as situações ficam muito difíceis, a gente tende a se afastar daquele que nos provoca esses sentimentos. Né? Essa é uma reação natural. Então, vamos dizer assim, né? Se entendermos que todas as pessoas espelham e refletem umas às outras, o que a gente faz no momento que a gente está diante de uma pessoa que está nos deixando, nos trazendo coisas desconfortáveis, né? A gente vai quebrar o espelho, né? A gente vai eliminar a fonte de perturbação da nossa vida. É isso que a gente faz, é isso que a gente está acostumado a fazer. Né? E não tem nada de errado, às vezes a gente tem que fazer mesmo, né? Porque coisas acontecem e coisas mudam também. Então, o como lidar, né? Primeiro, buscando reconhecer dentro de si mesmo esses mesmos aspectos que você rejeita no outro, porque é isso que está acontecendo. Né? Tudo aquilo que, mas essa ansiedade eu não tenho dentro de mim. Você não pode ter do mesmo jeito, mas alguma coisa sim você tem. Né? O que mais que você não tem aqui? Carência extrema. Será que você, de fato, Maristela, está livre da carência extrema? Por que que você foi justamente se relacionar com uma pessoa que é pesada por questão da ansiedade e da carência extrema? Né? Você acha que só ela é assim? Que você não tem nada a ver com isso? Então por que que você está junto dela? O que que te atrai nessa pessoa? Né? Então, todas as questões nos pertencem, ainda que a gente não se dê conta delas. Né?
Como lidar? Olhando para si mesmo, olhando para a sua própria ansiedade e olhando para a sua carência. Se você, num primeiro instante, ficar incomodada com o que eu estou falando aqui, ainda assim, faça um esforço, né? E não deixe, não deixe que respostas fáceis e imediatas venham a você, né? Tenta examinar onde é que você está carente, né? Pode não ser do mesmo jeito que o outro, mas onde é que está a sua carência? Por que você está junto com uma pessoa tão carente, a ponto de ser pesada, né? E se você não tem nada a ver com isso, por que você está com ela? Então essas perguntas você deve responder, né? Porque não tem como você não estar lidando com isso através do outro. Se você está incomodada, é assunto seu. Se você está lidando com uma situação, independentemente de estar incomodada, você só está diante do sofrimento do outro, possivelmente aí a coisa já não é mais sua. E o que você deve fazer é colocar limite, né? Dizer, olha, né? Coloca limite, estabelece, né, as regras de comportamento que são adequadas para você. É isso que a gente faz, né? Quando a outra pessoa está acima, né, exagerando nas solicitações, né, e ansiosa e carente, você põe limite. Você põe limite. Se isso não for possível, você se separa. Agora, se você está muito incomodada, antes de fazer tudo isso, observe se os conteúdos também não lhe pertencem, né? Carentes todos somos, alguns mais, outros menos. Todos nós temos como fonte de sofrimento primeira o sentimento de ausência de amor. Há pouco aqui a Jennifer estava manifestando, expressando aí a dor dela, que vem da criança e que vem do sentimento de abandono, né? Num nível ou no outro, todos nós temos isso, né? Todos nós nos sentimos ainda isolados, separados, não nos sentimos em unidade, sentimos que gostaríamos de pertencer a alguém, ou a Deus, ou ao universo, e não nos sentimos. Então a gente busca senti-lo na relação a dois. É que o outro vai nos trazer esse sentimento, esse conforto, né, que muitas vezes ele é ilusório. Então a pessoa, quando é muito carente, ela está tentando preencher o vazio dela através de um relacionamento afetivo, né, que obviamente não vai resultar. Não tem como, não tem como, né? A carência nesse nível, ela não pode ser satisfeita, não pode ser preenchida através de um outro ser humano, porque não é humano. O nível de carência não é humano, né? Ele é de um nível de amor que está presente numa relação com o divino. Mas isso tem que ser descoberto, né? Tem que ser realizado por si mesmo. Não dá para a gente explicar isso para alguém. A pessoa tem que, né, tem que cair a ficha, né, que isso está acontecendo, né? Então, a gente não tem fórmulas prontas, né, de comportamento. A gente vai aprendendo com certas coisas, observando o que é estar pesado, o que é ansiedade, né, esse desejo de que o futuro, né, ainda que o futuro seja daqui a um minuto, nos traga um conforto que a gente no momento presente não está sentindo, então a gente espera o futuro ansiosamente, né? E o que é a carência? O que de fato é estar carente, né? Quem é que não é carente, né? E o que na carência está sendo buscado? O que a gente busca quando a gente se sente carente? Ah, é amor. Não. Tá bom. Vamos ser menos genéricos, né? Vamos ser mais objetivos. O que é que eu sinto quando eu estou carente? E como é que eu gostaria de estar resolvendo ou aliviando esse sentimento de carência? O que eu faço quando eu sinto carência, né? Eu como chocolate, eu abro a geladeira, eu pego meu cartão de crédito e vou gastar um dinheiro que eu não tenho no shopping center, né? Eu vou correr, eu vou fazer atividade física, né? Eu vou trabalhar que nem um louco, uma louca, para não sentir a carência, né? Eu vou estar sempre me cercando de muita gente, indo de uma festa para outra, todos os dias para balada,
para estar sempre no meio de muita gente, falando com um monte de gente, para não dar tempo de sentir quanto carente eu sou, né? Eu vou trocar de namorado o tempo todo, né? Sempre buscando alguém que me dê o que eu estou sentindo falta e eu não acho, né? O que eu vou fazer? Gente, todo mundo faz alguma coisa para aquietar ou acalmar a sua carência. Você com certeza faz também, né? Talvez você não se dê conta ou você faça de uma outra forma. Mas ao se relacionar com alguém que te incomoda e tão carente que é, você tem a oportunidade de olhar para a sua, né? E por aí alguma coisa tende a ser dissolvida e equilibrada. Tá bom, Maristela? Vamos lá. Pergunta aqui do querido Bastante. Namastê, amado Setu. Segue minha pergunta. O que seria experienciar? Existe experienciar o outro? Experienciar bastante é uma palavra que já gerou uma discussão há uns anos atrás aqui num grupo de doadores de Diksha. Porque argumentavam na época que essa palavra não está no dicionário da língua portuguesa, né? Não existe experienciar, existe a experiência. O experienciar é outra coisa. Mas a gente passou por cima da regra, né, gramatical e continua dizendo experienciar também porque a gente traz isso do inglês, onde isso é usado com bastante frequência como experiencing, né? O experienciar não é ter uma experiência, é diferente. O experienciar, ele é vivenciar algo por inteiro, que é uma qualidade de quem se encontra desperto, é uma qualidade daquele que vive e se sustenta num nível de consciência mais alto. Porque o experienciar só é possível quando você está no momento presente, vivenciando, experienciando tudo aquilo que está diante de você. O que não é possível acontecer quando você ainda se encontra identificado com os processos da sua mente, que é como nós coletivamente nos encontramos. Então, experienciar é uma forma de estar na vida, é uma forma de estar no mundo, vivenciando cada segundo do que está se passando diante de você, sem que a mente esteja fazendo comentários, julgamentos, comparações e todas essas coisas que a mente faz. Experienciar significa estar vivenciando algo isento dos comentários. Que seja uma coisa, você está tomando sorvete? Você está experienciando o sorvete? Não. Você está dizendo, puxa, esse sorvete aqui está muito bom. Pronto, deixou de experienciar. Né? Ou, esse sorvete aqui não está tão bom como aquele que eu comi semana passada lá na outra sorveteria. Né? Aquele lá estava mais gostoso, tinha mais sabor. Pronto. O que está na sua mão sendo, né, experienciado não está mais. Ele já virou um objeto de comparação com uma outra experiência que no momento só é uma memória. Então você deixou de experienciar. O experienciar significa estar 100% absorto, vivenciando com todos os seus sentidos, né, o que está sendo vivido naquele exato momento, sem fazer o julgamento e sem fazer a comparação e sem fazer o comentário. Pode ser um pôr de sol, pode ser uma música, né, que você está ouvindo e já quer saber quem é que fez, onde é que vende o CD, quanto custa, que instrumento é esse, né, se é que o cara chupou de um outro músico, porque essa batida parece, mas não é. Você não está ouvindo, você só está comentando. Né? Então, tudo aquilo que é apresentado está diante dos nossos sentidos para ser vivido, visualmente, auditivamente, por meio, né, das sensações físicas, né, da pele, do toque, das kinestésicas, tudo aquilo que os nossos sentidos nos fazem experimentar na vida, não é de fato experimentado. Eu lembro aqui que é uma coisa que
a gente conta nos cursos de iniciação para doadores de Diksha. Só vou mencionar aqui, não vou contar, mas a gente menciona o processo de iluminação do Siddhartha, né? Do Siddhartha Gautama Buda, e que num certo momento vieram perguntar a ele como é que era, né? Está iluminado, como é que ele estava agora, né, depois de ter passado por tantas coisas, o que era o estado no qual ele se encontrava. E ele diz: agora, quando eu como uma tangerina, eu como uma tangerina. Essa é a resposta dele. E parece uma coisa óbvia, parece uma coisa simples. Eu vivo repetindo essa história porque ela está relacionada com o experienciar, né? Até então, na história de Buda, ele não experienciava, né? Você come uma tangerina, mas você está vendo televisão, está falando celular, está vendo um negócio ali do outro lado, está, né, tá fazendo um monte de coisa. Quando você vê, a tangerina já foi consumida, né, já comeu, você só limpa a boca, enxuga, lava a mão, e quando você vê, talvez tenha sobrado um resto do sabor dela na sua língua, mas você não experienciou o comer da tangerina. É assim que a gente vive a nossa vida em todos os aspectos. Então, a resposta de Buda, que é uma resposta aparentemente simplória, boba, né? Como assim, né? Agora, quando você come a tangerina, você come... Pois é, porque antes eu não comia, né? E a gente vive assim. Ou seja, a gente não vive, porque a gente não experiencia quase nada, né? A gente experiencia a vida quando a gente ainda é criança, né? Que a gente põe as coisas na boca, que a gente cheira tudo, que a gente lambe tudo, que a gente olha tudo, que a gente não tem linguagem, a gente não tem compreensão, a gente praticamente está 100% tendo as experiências 100% pelos sentidos que se encontram totalmente abertos, né? Depois a mente entra e você aprende a dar nome às coisas. Isso é bom, isso é ruim, isso é feio, isso é grande, isso é pequeno, né? E você começa a comparar uma coisa com outra, você vai desenvolvendo a memória e aí você deixa de experienciar. A gente comenta a esse respeito bastante porque o processo de despertar ele te reconduz ao experienciar, né? Ele faz com que a mente perca essa dinâmica da comparação, do julgamento, do comentário, da racionalização. Então você volta a experienciar as coisas, né? Seja lá o que for, coisas boas ou coisas não tão prazerosas assim, seja o que estiver diante de você, você experiencia. Então esse é o sentido que a gente dá para a palavra, né? E o segundo aspecto que você está perguntando é se é possível experienciar o outro. É possível, mas é muito raro. É muito raro, né? Experienciar o outro significa que você está de fato se colocando, usando uma palavra que é muito usada no inglês, né? Vestindo o sapato do outro, né? Se colocando dentro do pé do sapato da outra pessoa, sentindo onde ele está pisando, né? Isso é muito usado no inglês, né? E significa que você está sentindo por si mesmo, especialmente as dores que o outro sentiu ou ainda sente. Isso, para te dar uma resposta ainda adicional a esse respeito, está relacionado com a lei do karma, né? Que é a forma mais real de você encontrar a liberação do karma. Você encontra a liberação do karma e das dores que você provocou a outras pessoas, ou a outra pessoa, ou o que seja, se experienciando você mesmo a dor que você causou, porque você está preso nela. Por isso que você retorna para a Terra para viver tudo de novo, né? Muitas vezes a gente passa por situações difíceis e dolorosas, e a gente diz que essas situações são karmáticas, porque significa que você, antes de vir, decidiu que queria experienciar especialmente as dores que você provocou a outra pessoa, né? Então você vem
e vai vivenciar essas coisas porque você está em busca da sua liberação. Sem isso você não segue adiante, porque você está preso nisso, né? Então, experienciar o outro é praticamente uma experiência de liberação de karma, né? Me adiantando um pouquinho mais na resposta que eu já te dei. Tá bom, bastante? E é importante, né? Porque sem experienciar o outro, nós também não conseguimos, só completando aqui, não conseguimos encontrar o perdão, né? Tanto pelas dores que nós causamos aos outros, como também as dores que nos foram causadas pelos outros. Ambas as situações só podem ser, de fato, perdoadas no verdadeiro sentido, porque pedir perdão não é pedir desculpa, né? Uma coisa diferente. Então, o perdão ele só pode ocorrer no momento em que você, de fato, experiencia a dor que você causou a alguém, né? Aí é que vem o perdão, né? Então, isso se aplica a todas as situações, em ambas as direções, né? Tanto no sentido do que você fez, como também no sentido daquele que fez algo a você e que doeu em você, por conta disso você não é capaz de perdoar, porque te machucou, né? Mas você também não se colocou ainda no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, que seja por meio da imaginação, que seja pedindo uma intervenção divina para que você tenha essa oportunidade de sentir a dor do outro, pode ser que você venha a ter, pode ser que não, né? Depende do quanto aberto você está e de quanto isso é importante para você, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou querer sentir as dores que eu causo às pessoas, porque eu não quero mais fazer isso, quero estar liberado do karma. A intenção é boa, né? Agora, se de fato isso vai ser possível viver, eu não sei, né? Aí vai do merecimento, né? Eu não gosto dessa palavra, mas vai, enfim, vai das condições que a vida vai te trazer, né? Tá bom? Olá, Prem Das. Semana passada, na conferência com o Mahdi, ele cantou o Mula Mantra e na segunda parte, no Param Jotier, ele disse Param Jotishe. Depois foi postado em algumas páginas do Facebook também com o Param Jotishe. Qual é o correto? Exatamente esse, Param Jotishe, né? Então, quando um guia como o Mahdi fala uma coisa, é o que ele está falando, né? E as orientações que são postadas, especialmente nos sites que são canais de informação da ONES, trazem a informação correta, tá bom? Param Jotishe, essa alteração, tá bom, Prendas? Então, a gente vai ter que se reacostumar a essa nova pronúncia quando for cantar o mantra, né? Como existem muitas gravações, essas gravações também vão ter que ser refeitas, né? Acontece, esse ano já foram muitas vezes mudanças de mantra, né? E cada vez que muda, a pessoa vai lá, vai para o estúdio, contrata um monte de gente, grava uma versão nova e já chegou a acontecer uma vez com menos de um mês, mudou o mantra outra vez, né? Era de 3 frases, depois passou a 5, que é hoje, e agora temos novamente uma mudança, tá bom? Eu acredito que o significado não tenha mudado, é só maneira mesmo de falar a palavra Jotishe. Tá. Oi, Zilda. Setu, depois que eu fiz o despertar, um sentimento que eu tinha reprimido dentro de mim voltou com muito mais intensidade. Como lidar com isso? Eu costumo dizer aqui, Zilda, que a gente não lida com as coisas, né? A gente não lida. O lidar sempre é manipulativo. Sempre é você encontrar um meio de se livrar do negócio que está aí e você não está gostando, né? Lidar significa controle. E quem é controlador, ou aquilo que é controlador em você, chama-se mente. Os sentimentos, eles não devem ser manipulados ou lidados com pela mente.
Então tudo aquilo que está acontecendo depois do seu processo é o que precisa acontecer, porque você ainda está possivelmente presa nas coisas que você não sabe de si, não conhece. Né? Esse é um dos aspectos de cura da Diksha, que faz exatamente isso. Na hora que você começa a se permitir ser tocada pela energia, ser curada, né? Nunca há uma má intenção por trás da Diksha. A Diksha, a gente tem que lembrar que é uma intervenção divina na sua vida, no seu sistema, no seu karma, e a finalidade da Diksha é permitir que você viva livre, em liberdade, e livre de tudo, livre e liberada de todas as coisas que te impedem de ser feliz. Então, a segunda coisa que a Diksha vai fazer é colocar diante de você o que é que está te impedindo de ser feliz. O que é que está te impedindo? Onde é que está? Onde é que a coisa está presa? São essas coisas que vão surgir primeiramente. Né? E a Diksha sempre vai fazer isso. Ela vai te trazer o que precisa ser visto. Porque o que não está visto, o que não foi visto ainda, está no inconsciente. E tudo aquilo que está no inconsciente domina você de uma forma muito mais importante do que você possa imaginar. Para você ter uma ideia, você talvez tenha ouvido falar sobre isso já no curso, eu pelo menos falo nos meus, né? que mais de 90% da nossa mente ela é regida pela mente inconsciente, né? Que tem um poder enorme. A nossa mente consciente quase não tem poder para lidar com a mente inconsciente. Então tudo aquilo que ainda se encontra de forma dolorida, como uma memória de dor, né? Ainda que inconsciente, começa a ser manifestado. Por isso que depois do curso essas coisas vêm. A gente não lida com elas, né, diretamente, mas a gente se esforça para confrontá-las e para o encontro daquilo que estava oculto no inconsciente. Né? Então existem trabalhos para isso. Eu trabalho com isso diretamente com as pessoas, né, individualmente. É uma das coisas que eu faço. Porque não é muito fácil a gente se mover em direção a isso sozinho. Né? É difícil, a gente tende a resistir e a gente usa estratégias das mais diversas para escapar daquilo que o inconsciente está trazendo. Né? Porque o inconsciente ele também busca se preservar e o nosso consciente não tem tantos meios de lidar com as coisas do inconsciente, mesmo porque ele é coletivo. Né? Esses processos todos também são coletivos. Então, saiba, né, que os processos acionados são parte de um processo de cura, são parte de um processo de despertar e que nem sempre é fácil. Né? Esse encontro aqui, inclusive, ele está aqui para isso, né? Para a gente, pelo menos, abrir um pouquinho mais a compreensão de alguns processos. Né? Depois essas coisas devem e podem ser trabalhadas individualmente também, ou ou dentro de outros processos, né? Inclusive lá na Índia. Tá bom? Oi, Jaqueline. Se tu, quando eu lido com a dor, aceitando o aprendizado, me apego a ela, me responsabilizo totalmente. Se reajo, grito, mostro que não busquei a dor, me vitimizo. Como ter equilíbrio? São coisas diferentes, né, Jaqueline? Eu não vejo necessariamente que tenha que haver esse tipo de equilíbrio, porque não é uma questão de equilíbrio. Né? Primeira coisa, quando você percebe a dor e ao lidar com a dor você se responsabiliza por ela, a gente pode dizer que isso é um jogo do ego. Né? Eu cheguei a mencionar isso no encontro da semana passada.
Por que a gente se identifica com o sofrimento? Por que a gente se identifica com a dor? Né? Porque por inúmeras coisas que a dor diz, eu sou isso. Se você se identifica com a dor e o sofrimento, há um interesse nisso. E esse interesse, ele precisa ser reconhecido. Por que você se apega a esse sentimento de que você é responsável pelo sofrimento e pela dor? Né? É o jogo do ego, é um jogo do ego bem importante, porque muita gente faz isso. Né? Muita gente faz isso. Você cria uma personagem que vive em dor ou que se identifica como sendo aquele que causa dor aos outros. Né? E você acredita que ele de fato é real e você acredita que você seja isso. Né? Então é um sistema de crenças que sustenta a ideia de que você é isso, em última instância, é um jogo do ego, né? Como eu já disse. Então, isso não necessariamente precisa ser equilibrado com outra coisa. Isso é uma coisa. Né? Importante a gente saber, especialmente para quem é doador de Diksha, não sei se esse é o caso, né? Que nós somos meros agentes. Né? Nós somos responsáveis pelo que fazemos. No entanto, sabemos também que somos veículos para que as coisas sejam experimentadas por nós mesmos e por aqueles que se relacionam com a gente. Né? Então, é bom ter ciência de que às vezes a gente provoca coisas dolorosas aos outros, né? Mesmo que a gente não o deseje, isso pode acontecer. Né? Eu não sei o alcance que tem uma ação minha, eu não sei o alcance que tem as minhas palavras. Né? Eu não sei quanta gente está machucada por aí, né? Por coisas que eu disse ou porque eu deixei de dizer. Não tem como mensurar isso, não tem como controlar isso. Né? Eu procuro não machucar as pessoas. Né? Eu procuro ter ciência, né, né? Mas não quer dizer que isso não ocorra. Né? Então, se responsabilizar pela dor causada ao outro é uma coisa que tem que ser vista com bastante critério e com bastante, vamos dizer assim, lucidez, né? Especialmente quando você se responsabiliza, né? E não quer deixar de se responsabilizar por todas as coisas. Né? Isso também entra um pouquinho na prepotência, né? Quando a pessoa acha que ela é causadora de todos os males, né? De todas as coisas, de todos... Né? Não que isso não seja verdade, mas tem às vezes né? Às vezes a gente se nutre disso. Né? E isso precisa ser visto com bastante carinho. Né? E o segundo aspecto, se você reage, grita e mostra que não buscou a dor, então se vitimiza, é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. Vitimizar-se é a mesma coisa, eu não vejo muita diferença. Né? Vitimizar-se significa que os outros estão fazendo coisas que estão... E logo você deve estar merecendo, né? Passar por isso, porque afinal de contas os outros estão te machucando, você deve... Por que isso você está passando por isso, está vivendo isso? Né? A vitimização também é um jogo do ego. Né? E é um jogo importante, porque é quase um hábito, nós temos um hábito, é muito fácil a gente apontar para os outros e responsabilizá-los pelos desconfortos que a gente sente. A gente aprende isso em casa, a gente aprende isso de criança, olhando o pai, né, reclamando do chefe, reclamando da economia, reclamando da política, reclamando, né, da situação econômica, reclamando do sócio, reclamando, né, do que seja, né, se vitimizando. A mãe fazendo a mesma coisa, a avó fazendo a mesma coisa, a tia, o tio fazendo a mesma coisa, a professora fazendo a mesma coisa, o padre fazendo a mesma coisa, todo mundo está reclamando, todo mundo está reclamando. Né? De uma forma sutil, de uma forma explícita.
todo mundo está reclamando. Nada mais é do que um jogo de vitimização e é um jogo do ego. Como se aquele que estivesse reclamando fosse superior àquele que está causando os malestares que ele está sentindo, né? Ao mesmo tempo, você se coloca numa posição de impotência que não é verdadeira. Você simplesmente se acomoda na vitimização, não fazendo nada para mudar a situação que de fato está te incomodando, né? Simplesmente se mantendo passivamente sujeita às coisas que estão ocorrendo, sem fazer uso de nenhum poder pessoal seu para interferir numa situação. Então, a vitimização, ela também é cômoda, né? Ela vai se autossustentar. Ela é sustentada por todo um comportamento que é coletivo, né? Você pode dizer que o sistema, né, nos últimos, sem entrar no detalhe, né, que este país foi, né, dilapidado pelo governo do partido tal, né, nos últimos tantos anos, né? Sempre tem alguém que é culpado, né, de uma situação presente. E nós, coletivamente, reforçamos isso, afirmando isso uns para os outros, né? Sempre tem alguém que é culpado. Então, a vitimização, ela é um comportamento coletivo. Para sair dele, né, você tem que ver quando e em que momentos você pode, de fato, fazer alguma coisa para mudar e sair dessa condição com a qual você talvez se encontre identificada, de vítima do que quer que seja. Tá bom? Lúcia Sante. Se tu querido, estou muito feliz com o meu estado de espírito e compartilho sempre os ensinamentos e esse estado com um amigo. Sinto que reverberou o incômodo nele. Como lidar com isso? Lúcia, pessoas felizes sempre vão incomodar, viu? Quase que emendando aqui no comentário que eu acabei de fazer com a Jaqueline, né? Pessoas infelizes, vítimas, né, que se reúnem para reclamar da vida, para reclamar da política, para reclamar do tempo, da chuva, da seca, do frio, do calor, né? O que quer que seja, do síndico, elas sempre vão tá reforçando o mal-estar uma da outra. É um comportamento coletivo, né? Quando você encontra alguém para se queixar, você reforça a sua vítima, né? Continuando aqui a pergunta da Jaqueline. Então, quando você sai fora do comportamento coletivo, né? Quando você não vai na reunião, né, do síndico, quando você não vai na reunião da escola, quando você não está na rodinha do clube, quando você não está na rodinha dos amigos que se reúnem justamente para um falar, ou para todos falarem mal de todos e de todas as coisas, né, quando você se destaca, quando você não compactua mais, né, e você simplesmente diz, não, né, tá tudo muito ruim, mas eu estou muito bem, né, você rompe, né, você rompe com tudo, né? E isso não é aceitável. Então, pessoas que estão bem incomodam. Pessoas que, apesar do que estiver acontecendo, onde quer que seja, se permanecem bem, não insensíveis ao que está acontecendo, isso é outra coisa, né? Mas se permanecem bem, né? Não fazem o cultivo do mal-estar, né? Da vitimização, de sustentação de uma situação negativa para que ela nunca termine, porque se a gente não tiver mais como falar mal das coisas, o que vai ser da nossa vida, né? De tal forma que a gente está identificado. E se você não precisar pegar o telefone e ligar para alguém para se queixar, o que vai ser da sua vida, né? É assim que as pessoas vivem e convivem de uma forma importante, né? Então, quando você está bem, quando você não precisa se queixar de nada, quando você está preenchida, quando você está satisfeita, quando você está realizada, quando você está crescendo, quando você está aprendendo, quando você encontra a alegria sem causa, né? Como não incomodar? Claro que vai incomodar, porque você deixa aquele com quem você está convivendo explícito,
né? Você explicita a condição do outro, porque o outro está diferente. Ele não está achando legal do jeito que você está, porque ele não consegue estar do jeito que você está, né? Ele não consegue ser o que você é, porque ele ainda tem as coisas a viver, ele tem as coisas a serem trabalhadas. Então, o que você tem a fazer é sustentar o seu estado, né? Ainda que você venha a ser rejeitado, né? Aguentar. Né? Tem que aguentar. Pessoas felizes tornam o mundo mais feliz. Pessoas infelizes tornam o mundo mais infeliz. Se você é uma das raras pessoas, que espero que cresçam em número, que está feliz, eu também me considero uma pessoa assim, né? Então, a gente tem que bancar, né? Tem que bancar, né? Que muita gente não está satisfeita de nos ver no estado que a gente se encontra. Está incomodando, né? Porque o estado de miséria, o estado, ele se sustenta coletivamente. Um segura, né, o outro. Ninguém fica ligando para o outro para dizer quanto feliz está, né? As pessoas se telefonam para dizer qual foi a última grande tragédia que aconteceu, né? É isso que gera a necessidade de se comunicar. Quando você está muito bem, você não sai por aí dizendo para todo mundo como você está ótima, linda, maravilhosa e feliz, né? Você pode compor uma música, você pode expressar isso de uma forma artística, né? Da forma que seja, pode pintar, pode compor música, pode dançar, pode escrever, pode fazer um poema, pode pintar um quadro, pode fazer mil coisas para expressar o que você está sentindo. Mas ligar para alguém para dizer quanto maravilhosa você está se sentindo não é aceitável, né? E a gente não costuma fazê-lo, porque as pessoas não lidam bem com isso ainda, né? Você pode postar nos grupos, tem gente que está postando isso nos grupos, né? Muita gente está postando. Hoje eu acordei linda, hoje eu acordei maravilhosa, hoje eu estou feliz, né? E esse é o milagre do meu dia. E é legal expressar isso, né? Tem gente que vai receber isso. Mais uma pergunta da Jaqueline. Segunda pergunta. Se possível, outra pergunta que fica martelando sempre. Se eu vejo um roubo e isso me provoca sofrimento, por que a responsabilidade da dor é minha se houve uma injustiça? Eu já estou vendo aqui que eu não tenho mais muito tempo para responder. Jaqueline, tudo o que acontece com todos nós e com todas as coisas nos afeta. Esse é um dos mais importantes reconhecimentos e ensinamentos da Oneness, né? Nós não estamos separados de coisa alguma. Mesmo que a gente muitas vezes acredita que esteja ou que gostaria de estar, né? Nada do que acontece com nenhuma pessoa fica lá, né? Então nós somos responsáveis por todas as coisas que acontecem em todas as partes desse planeta. Tudo que acontece com a gente afeta a todas as pessoas e vice-versa. Tudo que acontece em qualquer lugar, com quem quer que seja, nos afeta, porque nós não estamos existindo separados uns dos outros. Nós fazemos parte de um grande corpo. Num grande corpo, exemplificando com o corpo humano, né? Se você pisar num espinho com o seu dedinho mínimo do pé, né, o corpo inteiro vai sentir e vai querer remover esse incômodo, esse desconforto, essa dor, lá do seu dedinho, né? E é assim que a gente funciona como humanidade. Uma coisa que está doendo em alguém ou num grupo grande de pessoas vai nos afetar. Então, quando nós trabalhamos no sentido de estarmos bem, ainda que isso possa parecer uma coisa egoísta, nós estamos sim expressando para o coletivo e possibilitando ao coletivo uma transformação também. É dessa forma que a Diksha funciona. Tá bom? Na medida que nós somos liberados das nossas dores e do nosso sofrimento, liberamos milhares e milhares de pessoas do seu sofrimento também. Por isso que a gente tem essa sensibilidade às coisas que acontecem com os outros. Todas essas coisas que a gente comentou aqui têm a ver umas com as outras, né? Desde a pergunta do Bastante, se é possível experienciar a dor do outro,
Até isso que você está dizendo de uma outra forma. Sim, tudo nos afeta, tudo nos afeta. O que isso vai, o porquê disso é porque é assim que nós somos, como um corpo humano, como um corpo humanidade, né? É assim que somos, desse jeito que somos. Carlos, eu vou deixar para responder a sua pergunta semana que vem, tá bom? Que já passou um pouquinho do tempo aqui, eu preciso me preparar para o Oneness Meditation, que vai iniciar em 10 minutos. Não deu tempo. Hoje me alonguei um pouquinho nas respostas também, vocês estão fazendo perguntas cada vez mais legais, né? E eu, para respondê-las, também não quero dar uma resposta curta, né? Eu me estendo um pouquinho na resposta. Então, lamento aí pelas eventuais perguntas que eu não tenha conseguido responder, tá bom? Faz de novo semana que vem. Então, espero encontrá-los daqui a pouquinho. Como sabem, a Oneness Meditation é uma poderosa diksha. E recebam e deixem essas coisas que foram comentadas aqui entrarem, né? Não no entendimento, mas na compreensão mesmo, né? E permita que através da OM isso se torne uma verdade para você, tá bom? Que a liberação é muito grande, a liberação que é possível é muito grande. Namastê, obrigado pelas perguntas. Até daqui a pouquinho. Obrigado pelo carinho também.